paz do Senhor, meus irmãos, estamos iniciando mais um programa da Escola Bíblica Dominical. Nessa oportunidade, concluindo o nosso quarto trimestre, que tem por título A Fragilidade Humana e a Soberania Divina. Nós, nesse momento, agradecemos a Deus por esse período de aulas, irmãos, tão importante para nós. Tenho certeza que foi uma bênção. Agradecer aos irmãos que têm nos acompanhado, que têm sempre deixado seus comentários, que têm compartilhado. Tenho certeza que essa aula tem sido uma bênção para todos nós. Nesse momento, curva a sua cabeça e ore comigo. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai, por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estudarmos a Tua Palavra, Senhor. Abre, Jesus Cristo, o nosso entendimento, o nosso coração, para que nós venhamos compreender, ó Pai, a mensagem através dessa lição tão maravilhosa, Jesus. Fica conosco e com todos os Teus servos que têm nos acompanhado. É que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham no YouTube, peço que você não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações. Também pelo Facebook, curta a página, compartilhe e comente também durante a nossa aula. E para você que deseja adquirir uma Bíblia, a harpa cristã ou até mesmo a lição da Escola Bíblica Dominical, nós temos a nossa livraria Fonte Viva. Está nesse momento aí o telefone da nossa irmã Célia e da nossa irmã Lívia. Entre em contato e adquira os nossos itens. Hoje estudaremos a nossa lição de número 13, irmãos, que tem por título Quando Deus Restaura o Justo. É a nossa lição, irmãos, que faz parte deste quarto trimestre, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. O nosso texto áureo está em Jó, no capítulo de número 42 e no versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. A verdade prática de nossa lição é: a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. Fique agora com a leitura bíblica em classe, que está registrada em Jó, no capítulo de número 42, versos de número 1 ao 17. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto como o meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro,
porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como os filhos de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E, depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. O objetivo geral de nossa lição é mostrar o grande amor de Deus evidenciado na prosperidade de seus filhos. Em todas as nossas lições, nós temos um objetivo específico para cada tópico. O primeiro é sublinhar a atitude humilde de Jó em receber a repreensão divina pelos equívocos cometidos. O segundo é destacar a espiritualidade de Jó, demonstrada na intercessão pelos seus amigos. E o terceiro é comentar sobre o último estado de Jó e suas implicações positivas para o entendimento do livro. Nessa última lição, irmãos, nós vamos tratar sobre a restauração de Jó. Vamos ver que ela se dá quando ele se humilha diante de Deus e intercede pelos seus amigos. Vamos constatar também que o testemunho de Deus sobre Jó provou ser verdadeiro e seus amigos tiveram de se retratar. Durante toda a provação, ele se manteve íntegro e não lhe foi atribuída impiedade alguma. Pelo contrário, o Senhor o restaurou de forma grandiosa. Que Deus fale profundamente em nossos corações na aula de hoje. Tópico 1, irmãos, tem por título A Humilhação de Jó. Nos capítulos de número 38, 39 e 40, vemos a demonstração de como Deus expôs a Jó sua onipotência na criação e na condução de toda a vida. Irmão Aguinaldo, qual foi a importância da atitude de reverência, submissão e humilhação de Jó? Amém. Nós vamos, como a gente vem falando, né? Ao decorrer de toda esta lição, de todo esse trimestre, né? Nós podemos muito aprender com Jó. O seu sofrimento, as suas atitudes, por tudo aquilo que Jó passou. E nós deparamos agora nesta lição, aonde nós vemos aqui a humilhação de Jó. Jó, ele se humilhando, né, perante Deus. E nós sempre falamos, né, um dos segredos de nós recebermos as bênçãos de Deus, de alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, é quando nós nos humilhamos diante de Deus. Quem sabe Jó, em vários momentos, né, quis questionar a Deus, ou questionou a Deus, né, o porquê do seu sofrimento, o porquê ele está passando por tudo aquilo, ou melhor dizendo, ele não estava entendendo, né, a situação pelo qual ele estava passando. E nós vemos aqui nesses capítulos o qual foi citado, né, o 38, 39 e 40, Deus se revelando a Jó. Se nós voltarmos aqui na leitura da bíblica, da lição de número 12, nós podemos ver Deus, ele dizendo para Jó, né? Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei e tu responder-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber os teus, se tens inteligência. Sabes tu o tempo em que as cobras monteses têm os filhos? Ou considerastes as dores das servas? Então Jó aqui, ou Deus aqui, né, falando para Jó: você me conhece? Você sabe quem eu sou? Mostrando quem realmente Deus era, né? Mostrando, ó, eu sou o Criador, e você, quem é? Então, a partir desse momento, Jó,
ele começa a entender, a compreender, a partir do momento que Deus começa a abrir a sua mente, né? A esclarecer para ele, pois nós somos assim, mas o ser humano às vezes passa por determinadas situações que ele fica perplexo, né? Sem entender, sem conhecer o real motivo, a situação, mas nós sempre falamos, nós temos um Deus que pode, né? Todas as coisas faz, todas as coisas trabalha ao nosso favor. Então, Jó, aqui ele começa, Deus mostrando para ele, né? E dizendo para ele, né? No primeiro tópico aqui, né? Que nós podemos ver, no primeiro ponto, o Jó humilhado. E Deus ele mostrou que o patriarca era incapaz de não apenas compreender a dinâmica da criação, mas sobretudo fazer algo parecido como ele. Como Deus, quem é você, rapaz? Você, né? Eu sou Deus. E dizendo para ele, Jó se convenceu de que seus próprios questionamentos eram injustos. Ele passou falou, mas né, eu estou questionando a Deus, e Deus ele é soberano, Deus ele é o Criador, ele é dono de todas as coisas, ele tem o domínio de todas as coisas. Então Jó passa a compreender, e a partir desse momento que ele passa a compreender, ele passa a reverenciar mais a Deus. Então é assim na nossa vida, cada passo que o homem dá para conhecer a Deus, para entender a Deus, ele começa a reverenciar mais a Deus. E Jó disse aqui no ponto 2, Jó começa o quê? Ter a reverência e a submissão diante de Deus, onde ele começa a dizer, né, lá em Jó 42:2, ele diz, Jó agora exclama, bem sei eu que tudo podes. Então passou a entender, Senhor, o Senhor pode todas as coisas. Vamos dizer, eu sou nada, mas o Senhor é tudo. Então é assim, é o que Deus espera de nós, é compreender, entender. Nós sempre estamos dizendo, o nosso Deus ele é grande, o nosso Deus ele pode todas as coisas, mas mediante ao sofrimento, mediante ao que Jó estava passando aqui, nós vemos que esse versículo, o qual Jó disse, o qual Jó citou, ele demonstra que a sua atitude de reverência e submissão diante de Deus, sendo um Deus eterno, um Deus grande, um Deus criador de todas as coisas, um Deus que, como nós falamos, tem o domínio, né, de todas as coisas, nada foge das mãos de Deus. Então é o Deus que nós servimos. E nesse ponto 3 aqui, irmãos, eu achei interessante. É importante nós nos humilharmos diante da presença de Deus, é importante nós nos reverenciarmos diante da presença de Deus, sim, reconhecendo Ele como Senhor, como Deus das nossas vidas, mas acima de tudo, interessante é também nós termos uma experiência viva com Deus. Então, até nós aqui, antes de iniciarmos, né, nós estávamos aqui conversando e dizendo, né, que às vezes é bom a gente ouvir do irmão, né, um testemunho, Deus me curou, eu recebi isso, eu recebi tal bênção, eu fui abençoado nessa área, Deus me fez prosperar aqui. Mas o bom mesmo é você, em particular, ter a sua própria experiência com Deus. Isso, irmãos, faz a gente o quê? Crescer mais, faz a gente confiar mais em Deus, faz a gente o quê? Depender mais de Deus, faz a gente o quê? Estar mais na presença de Deus. E Jó, ele passa agora a ter essa experiência com Deus, a conhecer a Deus. E nós vemos aqui que a postura de Jó diante de Deus muda drasticamente. Antes Jó tinha uma visão de Deus, tinha um pensamento de Deus. Só que a partir deste momento que Deus começa a se revelar para ele, que ele se humilha, que ele entra nesse processo de submissão, aí Deus começa a mais
se revelar para Jó. Ele passa agora a ter uma atitude, a sua atitude agora passa a ser uma atitude humilde, é reflexo de uma experiência viva com Deus, conforme descrita, né, nas seguintes palavras, como ele disse, né? Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Como diz, irmãos, ouvir, você escuta de longe. Se uma pessoa gritar, você ouve, mas você ouve e não sabe quem gritou, quem falou. Mas a partir do momento que você vê, é diferente. Você sabe quem falou, né? Você sabe quem está falando com você, porque você está vendo, você está mais perto dessa pessoa. Então isso é o que Deus espera de nós, irmãos. É o que Deus espera de cada um de nós, que nós possamos ter uma experiência viva com Deus, nos achegarmos mais a Deus, que nós possamos a cada dia nos aproximarmos mais de Deus. Nós vemos aqui que Jó, ele conhecia Deus apenas de ouvir. É igualmente a gente falar para uma pessoa, rapaz, Deus ele pode fazer um milagre na sua vida. Deus, ele pode curar você. Deus, ele pode resolver esse problema. A pessoa só está ouvindo. Mas a partir do momento que ela tenha a sua experiência com Deus, é diferente. O negócio é diferente. A sua fé vai ficar mais fortalecida, né? A sua convicção vai ficar mais forte. Por quê? Porque ele teve a sua experiência com Deus. E assim foi Jó. Passou, teve a experiência com Deus, e essa experiência que ele teve com Deus mudou o quê? A sua forma de ser, a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Então, da mesma forma somos nós. A partir do momento que você tem uma experiência com Deus, você muda a sua forma de pensar, o seu conceito de Deus muda, você passa agora a entender Deus melhor. Talvez, quem sabe, para os questionamentos, né? Agora eu sei que Deus ele pode, né? Que Deus ele pode fazer. Então assim é Jó. Que nós tenhamos esse conhecimento de Deus, e que nós não podemos contentar, né, com um conhecimento que apenas teórico de Deus. O que é isso? Como Jó, antes ouvia falar de Deus, só conhecia Deus de ouvido, mas agora não, agora eu estou contemplando, eu estou te vendo, Senhor. Então é o que Deus espera de nós, que nós possamos, irmãos, ter não ter um conhecimento apenas teórico, mas sim ter a nossa própria experiência com Deus, e cada dia mais conhecer a Deus. Cada dia Deus tem algo novo para nos mostrar, cada dia Deus tem algo para nos revelar. É o que diz lá, para finalizar aqui o meu comentário, né? Oséias 6:3, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Amém. Quão importante é, irmãos, nós reconhecemos a posição que estamos de criatura diante do nosso Criador. A síntese do tópico 1 diz assim: a humilhação de Jó resultou em humildade, reverência, submissão e experiência com Deus. Já no tópico de número 2, irmãos, nós vamos ver sobre a intercessão de Jó. Em Jó, capítulo 42, versículo 7, após ter se dirigido a Jó, vemos o Senhor voltando-se contra ele, Faz, Bildade e Zofar. Irmão Igor, como foi o desfecho da relação de Jó com seus amigos, e qual a importância dessa relação para a restauração de Jó? Amém, graças a Deus. Meus irmãos, é uma alegria nós estarmos aqui, né, neste domingo, terminando o nosso trimestre, estudando a 13ª, a última lição. Quantas lições preciosas nós aprendemos, irmãos, neste trimestre, que abordamos este assunto tão importante. Falamos tanto sobre o sofrimento de Jó, e desde a lição passada, né, com o nosso irmão Milton, irmão Vinícius, e agora nesta lição vemos a restauração, vemos a forma gloriosa que Deus reergueu, restaurou a vida de Jó.
Quando nós entramos, irmãos, no capítulo 42 de Jó, nós podemos imaginar o seguinte, é o último capítulo do livro. Deus já permitiu um sofrimento muito grande para Jó. Os seus amigos já tiveram as mais diversas teorias teológicas sobre o real motivo do sofrimento de Jó. E agora, então, nesse último capítulo, vai ser só bênção, vai ser só vitória. Agora Jó vai pegar a chave dourada da sua bênção. Mas quando nós entramos no capítulo 42 do livro de Jó, o subtítulo do capítulo 42 diz que Jó humilha-se perante Deus. Então o capítulo 42 inicia com a humilhação de Jó, que foi o primeiro tópico comentado pelo meu pastor, irmão Aguinaldo. E quando nós prosseguimos, vale a pena ressaltar o versículo 7 do capítulo 42, quando diz assim: sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Se nós voltarmos lá no primeiro capítulo do livro de Jó, nós vamos observar Deus testemunhando a Satanás o exemplo que Jó dava na servidão a Deus. E Deus, nos primeiros capítulos, quando está conversando com Satanás a respeito de Jó, ele diz: vistes o meu servo Jó? E passados 42 capítulos, passado muita história, muito sofrimento, muitas afrontas, muito sentimento ao longo desses 42 capítulos, nós vemos novamente Deus mantendo Jó na qualidade de servo, quando no final do capítulo 42 e do versículo 7 ele diz: vocês disseram contra mim e o que era reto, como o meu servo Jó. Deus chamando novamente Jó de servo. Irmãos, claramente nós vemos Jó entrando neste processo da sua vida como servo de Deus e agora encerrando como servo de Deus. A luta, a dificuldade não tirou de Jó essa nomenclatura, esta forma de viver, de ser servo de Deus. Então, além de tudo, irmãos, antes de entrar propriamente neste assunto, falando desta intercessão, mas deixando muito claro, chamou minha atenção quando eu li o capítulo 42, como Deus ainda chama Jó de servo. Então, era um homem que servia sim a Deus até o final da sua prova. E Deus insta no coração de Jó esse sentimento de humilhação. No começo do capítulo 42, nós vemos Jó se derramando mais uma vez. O final, o versículo 6, ele fala, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó demonstrando aquele arrependimento, aquela humilhação diante dessa revelação de um Deus tão maravilhoso. Nós vimos na lição passada Deus se revelando a Jó com o seu grande poder, a sua onipotência, como ele regia todo o universo, toda a vida humana, e Jó se humilha. E nós entramos neste segundo tópico, falando sobre a intercessão de Jó. A pergunta do Juninho é: como foi dada essa intercessão de Jó pelos seus amigos e por que este processo foi tão importante para a restauração de Jó? Se nós olharmos, irmãos, o versículo 7, fala que Deus se mostra irado contra os 3 amigos de Jó. Quando nós olhamos lá no capítulo 4 do livro de Jó, nós vemos inicialmente Elifaz mostrando a Jó o seu pensamento, e depois nós vemos os outros 3 amigos, Bildade e Zofar, ao longo dos capítulos seguintes, demonstrando um pensamento teológico a respeito do sofrimento de Jó. Eles tiveram pensamentos diferentes a respeito da soberania de Deus, a forma de Deus coordenar o universo e a sua plena vontade, e erroneamente interpretam isso, e também erroneamente acusam, isso eles têm em comum, estes 3 amigos, porque eles acordam entre si que Jó estava numa situação pecaminosa. Então eles acordavam entre si, concordavam que Jó estava numa situação pecaminosa. E agora nós vemos Deus irado contra aqueles que acusaram e julgaram Jó
afirmando que ele estaria numa situação de pecado. E o próprio Deus acusando uma atitude pecaminosa destes 3 amigos de Jó. Então nós vemos Deus falando no versículo 7, a Elifaz e aos seus outros 2 amigos, que a ira do Senhor havia se acendido contra eles, porque eles não disseram o que era reto diante de Deus, diante a pessoa de Jó, a respeito do motivo de Jó, e não haviam feito como Jó havia feito, dizendo sempre a verdade e mostrando, mesmo diante do seu sofrimento, Jó, em diversos momentos, ele exala os seus sentimentos, até às vezes duros, sentimentos de indignação, mas em nenhum momento colocando à prova a retidão, ou a soberania, ou a bondade, ou a misericórdia de Deus. E estes 3 amigos, nos seus pensamentos teológicos, cometem, infelizmente, esse erro, e esse pensamento traz para si a ira de Deus contra estes amigos de Jó. E qual foi, então, o processo, irmãos, tão importante que inicia propriamente a restauração de Jó? Deus dá a orientação, nós vamos ler agora o versículo 8, quando Deus está falando com estes 3 homens, Elifaz, o mais velho, nós vemos Bildade e Zofar, e Deus fala no versículo 8 do capítulo 42 o seguinte a estes homens: tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Mais uma vez Deus chamando Jó de servo. Então Deus diz aos amigos de Jó: vai, vocês peguem lá os seus animais e corram até Jó. E quando vocês se achegarem a ele, ele vai oferecer um sacrifício, vai interceder por vocês, e eu vou ouvir os pedidos, a petição de Jó, porque ele sim fez o que era reto, honrou o meu nome, e eu vou ouvir a oração, o pedido de Jó, para perdoar vocês, manter a vida de vocês através do pedido de Jó. Irmãos, imagine um homem que sofreu o que Jó sofreu, que no momento de maior angústia, sua esposa colocou à prova a sua fé, os seus amigos, ao que se dá a entender, mais íntimos, colocaram em prova a sua fé, acusaram injustamente Jó de estar em pecado e por isso estar sofrendo uma punição divina, e agora ele vê os seus amigos voltando para sua casa. Jó já havia conversado com Deus, Jó já estava numa situação de humilhação diante de Deus, um coração já totalmente quebrantado diante da presença de Deus, porque ele havia ouvido a voz diretamente de Deus, ele já não conhecia mais só de ouvir, agora tinha visto, tinha sentido Deus pessoalmente. Então Jó estava transformado, e quando os seus amigos chegam, Jó, ele faz uma intercessão sacrificial pelos seus amigos. Ele pega aqueles animais, prepara um sacrifício e imola a Deus pelos pedidos, pela vida dos seus amigos. Um parêntese, irmãos, importante a respeito deste episódio de Jó é como fica claro, irmãos, a presença da necessidade de oferecer um sacrifício para imolar a Deus, para achegarmos a Deus, para expiar a Deus os nossos pecados. Desde aquele tempo, Jó, considerado o livro mais antigo da Bíblia, nós já vemos a presença de um modo sacrificial, aonde os homens expiavam através do sacrifício e pediam a Deus o perdão, um trato para a sua vida pecaminosa, ou ofereciam a Deus um sacrifício em forma de gratidão, louvor, uma forma de pacto. Olha, irmãos, como desde o primeiro livro escrito historicamente, o livro mais antigo da Bíblia, nós já vemos a necessidade de um sacrifício que nós, cristãos mais modernos, passados-se muitos séculos destas histórias, sabemos que este sacrifício findou-se em Jesus, como até este episódio da história de Jó apontava para Cristo, a necessidade de oferecer sacrifício. E a Bíblia nos dá testemunho, um episódio muito curioso, e nós conhecemos esse versículo tão bem, que quando
no versículo 10, a palavra de Deus nos diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. A Bíblia nos dá testemunho, irmãos, que durante esse processo de intercessão de Jó pelos seus amigos, estes amigos que haviam julgado, afirmado que Jó estava em situação pecaminosa, por isso sofrendo uma punição divina, agora durante este processo ele é transformado e o seu cativeiro foi acabado, chegou ao fim. A Bíblia fala que o Senhor virou, uma palavra que representa uma reviravolta, uma mudança de curso, e Deus vira o cativeiro de Jó enquanto este orava pelos seus amigos. E já imaginou, irmão, se Deus só nos abençoasse quando nós oramos por outras pessoas? Um costume que às vezes nós perdemos, a oração intercessória. De certa forma, irmãos, Deus já havia pedido a Jó uma humilhação, Jó estava quebrantado diante de Deus, mas ainda assim Deus fez com que Jó entendesse que nem tudo se tratava sobre ele, e que nesse momento ele precisava também olhar pelos seus amigos e oferecer a Deus um sacrifício, pedindo não pela sua vida. Depois de tanto sofrimento, irmão, Jó falou em alta voz, rasgou suas vestes, ofereceu sacrifício, irou-se, ficou indignado com a situação, fez discursos fervorosos, apresentou conflitos tão importantes, debateu com seus amigos, e Deus manteve-se em silêncio. Deus manteve o cativeiro de Jó, manteve ele chaguento, no momento de muita dificuldade, ainda sofrendo, mas quando ele está intercedendo, orando pelos seus amigos, Deus vira o seu cativeiro. Irmãos, esse episódio foi tão importante para Jó, que marcou a sua vida, foi o divisor de águas para o fim da vida de sofrimento, as chagas, o corpo, a família sofrida por conta dessas tempestades que sobrevieram à vida de Jó, e o início de uma nova vida de bênçãos, que nós vamos ver agora no próximo tópico, uma vida de transformação, de restauração. Então, irmãos, a lição que fica para nós neste segundo tópico é a necessidade e o poder de uma vida de intercessão. Jó, mesmo nos momentos de maior dificuldade, ele ora, cumpre o pedido de Deus, aceita, de certo modo, as desculpas dos seus amigos, o perdão, e intercede por eles. E nesse momento Jó tem o seu cativeiro virado, transformado, e inicia-se então esta grande restauração que nós vamos ver agora no próximo tópico. Que Deus, irmãos, inste o nosso coração, nos avive, nos toque para sermos pessoas que intercedam, que orem mais pelos outros, que busquem a Deus pedidos de bênção para a vida do meu irmão, do meu próximo, mesmo que a minha situação esteja de muito sofrimento, calamitosa. Deus há de honrar aqueles que oram pelos seus próximos, que têm uma vida de oração intercessória. Que Deus abençoe todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Nós vemos aqui, a importância da intercessão de Jó, e Jó se revelando também como um tipo de Cristo, perdoando ali os seus amigos pelas acusações e intercedendo por eles. Assim Jesus Cristo também, irmãos, fazendo por todos nós. Já no tópico 3, irmãos, nós vamos ver sobre a restauração de Jó. No subtópico 1, restauração moral e espiritual. Irmão Aguinaldo, a restauração de Jó, ela acontece primeiramente nas dimensões moral e espiritual. Como se deu a restauração de Jó nessas áreas? Tá, vamos ver, irmãos? Eu até marquei aqui. Deus, ele sabe agir, Deus, ele é perfeito, Como nós vimos aqui, Deus é perfeito em tudo aquilo que ele faz. E ele sabe agir. Age na hora certa, no momento certo. Como nós vemos aqui, Deus, ele começou essa restauração na vida de Jó, como nós já ouvimos, Jó passou por todo esse processo, se humilhou, ofereceu sacrifício pelos amigos, orou pelos amigos,
E a partir desse momento Deus começa a restaurar, né, a vida de Jó. Então, para que as bênçãos de Deus, né, aconteçam nas nossas vidas, nós temos que passar por um processo. Ou olhando lá para o primeiro ponto qual nós falamos, né, Deus, Ele pode nos colocar às vezes em determinadas situações para mostrar para a gente quem realmente Ele é, quem realmente é Deus, para nós entendermos, né, começarmos a entender a Deus. Então, Deus aqui começa a restaurar a Jó, primeiramente aonde? No moral e no espiritual. De que forma? Deus começa a restaurar Jó de dentro para fora. Então, quem sabe, se Deus quisesse, né, retribuir os seus bens, dar primeiramente os seus bens, e dessa forma Deus muito bem podia fazer, mas não, como diz Deus, sabe agir, sabe trabalhar, e começa essa transformação de dentro para fora, né? Primeiro no moral, depois no espiritual. E nós podemos ver aqui que convém a gente destacar que as bênçãos recebidas por Ele devem ser vistas como uma restauração e não uma retribuição. Muitos, né? Coitadinho, esse sofreu, ele merece, né? O sofrimento que ele passou, ele merece tudo isso que está acontecendo com ele, tudo isso que Deus está concedendo para ele. Mas se nós olharmos aqui, irmãos, não é dessa forma. Não é uma retribuição. Ou muitos esperam, né, receber algo. Opa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu visito, eu jejum, eu oro, eu evangelizo, eu sou dizimista, Não é dessa forma que Deus vai te abençoar. Não, como diz, não é por isso que Deus está te abençoando. Nós vamos ver aqui para frente, né? Então, não é dessa forma. Não foi uma retribuição de Deus para Jó por tudo aquilo que Jó passou. Nós vemos que não há uma teologia, né, no livro de Jó de retribuição. Você está recebendo tudo agora porque você suportou tudo isso. Não. Nós vemos aqui, irmãos, que, né, Deus, Ele sempre, nós entendemos, para nós entendermos melhor aqui, né, olhar, né? Ou tem uns conceitos por aí, né? Deus, Ele sempre vai punir o ímpio e vai abençoar o justo. Não, nós olhamos aí o sol, né? Tem um dizer aí, né? O sol nasce para todos, né? A chuva, quando vem para todos. Deus, a Bíblia diz, né? Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele é justo, né? Ele sabe agir, ele sabe trabalhar. Então tem esse pensamento aí. Muitos pensam assim. Ou muitos querem fazer uma troca com Deus, né? Eu vou fazer isso porque Deus vai me dar aquilo. Não pense você assim, não. Deus, Ele é justo, né? A Bíblia diz que Ele dá a nós, né, retribui segundo a medida da nossa fé. Então a mensagem, qual é a mensagem então do livro de Jó? Ou de tudo aquilo que Jó passou, dessa restauração de Jó? Ela é diretamente oposta a esse princípio. A lição moral e espiritual do livro é que Deus abençoa os homens. Por quê? Porque Ele os ama. Então, se nós recebemos algo de Deus, não é porque nós oramos, não é porque nós visitamos, não é porque nós sofremos, não, é porque Deus nos ama. Porque Deus tem derramado o seu amor sobre as nossas vidas. E não é porque nós estamos envolvidos, né, no trabalho de Deus, na obra de Deus. Lógico, Deus vai sim, né? Vai nos abençoar, mas não é por isso. É porque Ele nos ama. Ele restaurou a Jó. Ele deu para Jó as bênçãos. Por quê? Porque Deus amava Jó. E da mesma forma somos nós. Nós vamos ser ou vamos receber as bênçãos de Deus. Por quê? Porque Deus nos ama.
Não é uma troca, né? Não queira nós pensar que eu vou fazer isso porque Deus vai me dar aquilo. Ou vou ser dizimista porque eu vou... Não, irmãos. Isso é uma atitude nossa de fé. E as bênçãos de Deus, ela é independente disso. As bênçãos de Deus, como nós vimos aqui, é porque Deus nos ama. E com certeza, como disse, Deus, ele sabe agir, ele sabe trabalhar, age na hora certa, no momento certo, dá aquilo que nós precisamos na hora certa, né? Então, dessa forma aconteceu na vida de Jó. Deus começou essa restauração, primeiro moral e espiritual, e deu a Jó as bênçãos não porque ele passou pelo sofrimento, não, mas porque Deus amava a Jó. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Amém, irmãos. Como é bom, importante a gente reconhecer isso. Tudo que Deus faz é por amor, não por retribuição. Já no subtópico 2, nós vamos ver a restauração social e material. Irmão Igor, nós vemos que realmente Jó foi restaurado, né? Moralmente, espiritualmente, de dentro para fora. Mas ficou por aí ou Jó também foi abençoado em outras áreas? Amém. Meus irmãos, nós podemos dizer talvez que, como o sofrimento de Jó foi tão grande, a sua restauração também teve a mesma ou talvez maior proporção. Jó, ele começa no capítulo 42 nesse processo de humilhação, mas termina num processo de exaltação por Deus, não por si, não pelas suas qualidades. Nós vemos em nenhum momento Deus afirmando que a bênção na vida de Jó era por conta das suas boas capacidades ou das suas boas qualidades. Não, de sempre nós podemos entender que a bênção na vida de Jó se deu por conta da bondade, misericórdia e amor de Deus, não por conta das capacidades de Jó, que sim, eram muitas, mas não suficientes para torná-lo merecedor das bênçãos de Deus, porque Deus poderia muito bem deixá-lo numa situação de sofrimento. Deus não precisa mostrar suas intenções ou o porquê das coisas, mas ele fez questão de exaltar a Jó, que estava em um processo muito grande de sofrimento por conta da sua bondade, do seu amor e da sua misericórdia. Então nós vimos nesse primeiro subtópico que a restauração de Jó se deu primeiro nos fatores mais subjetivos, na sua moral e na sua espiritualidade, porque Jó, irmãos, com certeza ele passou por essa prova muito maior no sentido espiritual. Ele cresceu espiritualmente muito depois de falar propriamente com Deus, depois de ouvir tantos debates, tantos questionamentos, tantos pensamentos, experimentou tantos sentimentos diferentes a respeito da sua situação, que com certeza ele tirou para si lições espirituais muito importantes. Então ele cresceu muito espiritualmente, e assim nós também, né, irmãos, quando passamos por algumas lutas, algumas dificuldades, nós também crescemos espiritualmente, nos tornamos mais fiéis, mais íntimos, mais próximos de Deus. Quantas pessoas, irmãos, nós vemos isso na nossa vida, na vida de muitos irmãos, que no momento de sofrimento, de luta, é o momento em que o irmão está espiritualmente mais afinado, mais próximo de Deus. É aquele momento que o irmão está mais sensível ao Espírito Santo. Nós reparamos, são momentos que os irmãos falam mais em outras línguas, sentem mais a presença de Deus, justamente porque o sofrimento, irmãos, ele nos aproxima de Deus. Então, depois desta restauração moral e espiritual, Deus inicia outros tipos de restauração na vida de Jó, e que essa situação de sofrimento, essa luta que Jó passou, também tirou dele. E nós iniciamos essa restauração a respeito do seu grau social. Jó era um homem de muitas posses, muita riqueza. Nós vemos os seus filhos, né, reunidos na casa do primogênito, festejando. Então, repara-se como Jó tinha muitos amigos, que era um homem que tinha sim uma vida social engajada. Ele tinha com certeza os seus jantares, as suas reuniões, reunia-se em família. E no versículo 12 do capítulo, versículo 11 do capítulo 42, convido os irmãos para nós lermos. O escritor nos diz o seguinte: então vieram a ele todos os seus irmãos e
todas as suas irmãs e todos quantos dantes conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. Olha só, irmãos, Jó, um homem numa situação tão calamitosa, tão excluído socialmente, nós vemos ele agora neste episódio recebendo, a Bíblia fala que todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos quantos dantes, todos que antes dessa situação conheciam a Jó, se reuniram na sua casa. Deve ter sido uma festa de uma grande proporção, com muitas pessoas, e nós vemos o escritor usando as palavras que essas pessoas condoeram, consolaram a Jó. Nós podemos até pensar, irmãos, que essas pessoas estavam atrasadas, né, para consolar a Jó, porque agora ele já estava restaurado, o seu sofrimento havia acabado, Deus já havia falado, se revelado a ele. Mas não, irmãos, a consolação neste período havia outros sentidos. Eles se aproximaram de Jó para se alegrar com ele diante da sua restauração, diante de ver Jó restaurado, alegre, bem novamente. E ele, irmãos, é recebido por todos, e vemos Deus, irmãos, praticamente reinserindo Jó em um ambiente social. Nós lemos em Gênesis, se eu não me engano, no capítulo 2, acho que o versículo 18, quando Deus cria a mulher para Adão, ele fala: não é bom que o homem viva só. Então o homem que vive numa situação de isolamento é um homem que socialmente não está saudável. O próprio Jesus disse, né, que não gostaria que os seus discípulos, os seus seguidores, os seus filhos fossem tirados deste mundo, mas que permanecessem nele, sendo guardados, sendo transformados, sendo luz, sal da terra, luz do mundo. Então nós estamos inseridos num ambiente social, nós não devemos ter, irmãos, este sentimento de isolamento, de querer nos afastarmos da sociedade, de ignorar as pessoas. Não, Deus nos quer inseridos na sociedade, sim. Deus quer que nós tenhamos uma vida social, rodeada por família, amigos, mas que este ambiente proporcione a exaltação da pessoa de Jesus Cristo, de Deus. E Jó mostrou isso através da sua vida. Quando ele reúne todas as pessoas, Jó claramente demonstra que Deus havia retirado ele daquele cativeiro e restaurado então o seu ambiente social. E depois nós vemos Jó propriamente sendo abençoado também no sentido material, que foi uma das coisas que Jó sentiu muito ao ser tocado pelo inimigo, por Satanás, pela permissão de Deus, e agora ele é restaurado. E nós lemos o versículo 12 do capítulo 42, dizendo o seguinte: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Olha só, irmãos, como Deus restaurou a vida financeira, a vida material de Jó. Além dele ter perdido tudo para os seus inimigos, para as tribos que circulavam, né, entre as suas propriedades, Deus permitiu que isso acontecesse, mas também agora, nesta área, Deus restaura Jó. E não somente nisso, né, irmãos? O material, nós temos o costume sempre de falar que quando nós perdemos algo material, o que importa é a vida, é a saúde, é a família, que as coisas materiais nós conquistamos novamente, né? Não damos tanto valor para a área material, mas Deus fez questão também de honrar a Jó. Mas não somente, Jó ainda é restaurado no sentido familiar, quando ele ainda mantém a sua esposa, mantém o relacionamento dentro do seu casamento e tem mais 10 filhos, né? E filhos formosos, muito belos. A Bíblia dá testemunho que não havia em nenhum lugar filhas ou mulheres mais bonitas que as filhas de Jó. E ele é restaurado no sentido familiar também. Ele tem novamente uma família, filhos, e a Bíblia fala que também foi abençoado o seu vigor, o seu tempo de vida, porque ele vive mais anos ainda à frente, mais de 140 anos, se não me engano. 140 anos ainda Jó vive, e ele vê os seus filhos crescerem, os filhos dos seus filhos, e até a 4ª geração da sua família. Irmãos, reparem como Jó,
mesmo passando por lutas tão grandes, sofrimentos tão pareciam intermináveis, Jó questionando-se no momento de tamanha humilhação, mas agora restaurado em todas as áreas da sua vida. Deus não restaurou somente a vida espiritual de Jó e deixou as outras para lá. Deus não restaurou somente a vida social, ou só a material, ou só a vida familiar, ou só a vida financeira. Não, Deus trouxe para Jó uma restauração completa. Irmãos, Deus é o detentor do destino e da vida humana. Tudo que acontece conosco, irmão, tem um porquê e um propósito de Deus. Então, se Ele nos permitir, irmão, passarmos por alguma situação de sofrimento, de prova da nossa fé, saiba que a restauração e a bênção de Deus também vem na mesma proporção. Então, mesmo que o inimigo tenha tirado muitas coisas da nossa vida, pela permissão de Deus, Deus permite que isso aconteça, ou até mesmo por consequência de uma atitude pecaminosa, de más decisões nossas, Deus tem o poder, irmãos, para restaurar e dar ainda o dobro do que foi perdido. Então, as pessoas que talvez pensam, eu já fui na igreja, hoje eu não vou mais, não tenho mais salvação. Não, você pode sim se converter novamente, voltar para a casa do Senhor e Deus te usar o dobro do que usou antes. Aquilo que você perdeu, Deus pode te dar o dobro daquilo que você perdeu. Basta nós seguirmos o exemplo de Jó. E que exemplo, irmão? E nos mantermos fiéis. Não murmuramos contra Deus, nos mantivemos firmes na presença do Senhor. Ele vai nos honrar e a restauração com certeza virá na nossa vida. Que Deus te abençoe, irmão, que a gente seja um pouquinho mais parecido com Jó, quando a gente termina essa lição, estudamos tão minuciosamente a vida deste homem, e que Deus nos faça, né, irmãos, parecer um pouquinho com Jó nessas suas grandes qualidades. Que Deus abençoe todos os irmãos. Amém, irmãos. Que lição maravilhosa, né? Que lição rica, importante, que nós venhamos compreender, irmãos e irmãs. Se estamos passando hoje por um momento difícil, lembre-se que não é o final. Deus sabe qual é o melhor para nós, Deus sabe qual é o final de nossas vidas e nossas experiências. Lembre-se que Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então atravessamos obstáculos, percalços, mas nunca estamos sozinhos. Jesus sempre está conosco. A síntese do tópico 3, irmãos, diz assim: a restauração de Jó se deu nas esferas moral, espiritual, social e material. Meus irmãos, chegamos ao final de mais um trimestre, né? Nós agradecemos a Deus e isso tudo é para a glória dele. Nós aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados, não é uma retribuição. Mas Deus julga os perversos e abençoa os justos, pois todos fazem parte de um universo governado por leis e princípios morais. Todavia, isso não é tudo. Deus é soberano e pode atuar fora das linhas que habitualmente acreditamos que Ele opere. Assim, podemos aprender que Deus não nos prova porque deseja nos punir, mas porque nos ama. Deus permitiu a provação na vida de Jó, mas sua restauração foi igualmente grande. Que guardemos para sempre, irmãos, esse lindo testemunho, né, da vida de Jó, e como nosso irmão Igor disse, que possamos ser parecidos com ele. A nossa próxima aula, irmãos, nós iniciaremos um novo trimestre que tem como tema o título chamado Verdadeiro Pentecostalismo. A primeira lição nós estudaremos a pessoa do Espírito Santo. Estudaremos como a Bíblia revela a verdade sobre a pessoa do Espírito Santo. Com certeza, irmãos, é um assunto indispensável para todos nós, né, que cremos e amamos a palavra de Deus. Dessa forma, irmãos, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, agradeço os nossos irmãos aqui que estiveram comentando, a toda a equipe da Escola Bíblica Dominical e aos irmãos e irmãs que têm nos acompanhado. E também gostaria de passar agora a oportunidade para o nosso irmão Igor, que é o nosso apresentador titular. Tenho certeza que ele tem uma palavra de agradecimento à equipe e a Deus. Amém, irmãos. Eu quero também agradecer a Deus, né, por essa oportunidade. Deus nos manteve todos os domingos aqui, toda a equipe. Este não é um trabalho feito por um só, é um trabalho feito por toda a equipe, com todo o respaldo espiritual, né, pelos nossos líderes, o nosso pastor Benjamin, a irmã Célia, que estão sempre atentos, nos ajudando, e toda a equipe, né, irmão Igor Bianchini, irmão Edilson, o Paulinho, o Henrique, todos os irmãos que compõem, os comentaristas. Este trabalho, irmão, é abençoado por Deus porque ele é feito em equipe, em união, e nós nos damos bem e fazemos para a glória de Deus. E eu quero, irmãos, incentivar, falo isso, irmãos, com muita veemência,
seja um aluno da escola dominical. Eu sou prova viva disso, irmãos, de como a escola dominical faz bem para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cristã, e nos ajuda, irmãos, em muitos aspectos. Então, se você não pôde participar de todas as lições, dê o seu melhor para que nesse próximo trimestre você se dedique mais, faça mais para o Senhor, estude mais a sua palavra. Nós tendemos a só ganhar com isso. Então, neste próximo trimestre, o Juninho já falou, nós vamos falar sobre o pentecostalismo, né? Esta característica tão marcante da nossa igreja, porque nós somos pentecostais, mas nós precisamos entender, irmãos, o que nos diferencia um pouco de outras denominações e como nós fundamentamos nosso pensamento. Então, por favor, irmão, seja um aluno da escola dominical, dedique-se, acorde cedo, pegue aí a sua televisão, seu celular, conecte-se, pegue a sua Bíblia, a sua lição e venha conosco, irmãos, aprender a palavra de Deus. Que Deus abençoe você que participou de todas essas lições, que esteve conosco hoje, e a toda a equipe, que Deus possa continuar abençoando a vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Lembrando a todos que nós continuamos com a nossa programação online e presencial. Terça e domingo nós temos os cultos no Facebook e no YouTube. Na quinta-feira nós temos o nosso culto, que é chamado Programa Momentos com Cristo, na TVM, a partir das 7 horas. No domingo, às 9 da manhã, nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical. Lembrando a todos os irmãos que nós já temos, né, os nossos cultos presenciais na sede e também em nossas congregações. Nesse momento, eu gostaria que o nosso irmão Aguinaldo finalizasse com uma oração. Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus, né, por tudo, né, por esses momentos. E nessa oração, eu encontrei o irmão Claudemilson. Ele pediu para que a igreja orasse pelo seu pai, que não está bem de saúde. Então nós vamos apresentar agora, o irmão, na sua oração aí, apresenta o pai do nosso irmão Claudemilson, para que Deus possa restaurar a sua saúde. Oramos. Amado Deus, querido Pai, Senhor, diante de Ti, da Tua presença neste momento, agradecendo o Senhor por tudo, Senhor, por mais este trimestre, este ensino, ó Pai, da Tua palavra. Pai amado, agora, Senhor, apresentando o Senhor neste momento, Pai, do Teu servo, Senhor, irmão Claudemilson. Pai, Tu és o Deus, o dono de todas as coisas. Tu és o Senhor que pode, Senhor, resolver todos os problemas, curar, Senhor, qualquer tipo de enfermidade. Entra, Senhor, agora com providência, Senhor, na vida, Senhor, deste Teu servo. Pai, da vitória, da força e da graça. Pai, continua a nos abençoar. Dá-nos, Senhor, um dia de paz. O culto à noite, Senhor, fala aos nossos corações. É no Teu nome que pedimos e Te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém, Jesus. Amém. Até a próxima aula. Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo. Amém.